Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. As iniciais. E nós, vocês já sabem, nós temos o prazer de trazer pessoas que trabalham com o tema ligado à água. Cada um tem uma história, cada um tem um conhecimento. A água é essa coisa que permeia a nossa vida, né? E muita gente tem visões distintas, mais do que conhecimentos distintos, tem visões distintas, e a gente se engrandece com o conhecimento de cada pessoa. E hoje não deixa de ser diferente. Eu vou trazer uma pessoa que tem um trabalho muito legal com água. Ele é o Caio Silva Ferraz. Ele é diretor, produtor, roteirista, pesquisador e editor. A produção e a pesquisa dele tem como principal objeto a relação homem-natureza. Ele foi diretor e roteirista do documentário média-metragem Entre Rios. Anotem aí, Entre Rios, eu recomendo, é muito legal. Nós vamos deixar um link para vocês verem aqui. Eu já gostava do filme antes de conhecer o Caio. Ele é sócio integrante da Meridiano Filmes, produtora sediada em São Paulo, especializada na produção de conteúdos socioambientais. E ele é criador do canal Interdependência. E uma das coisas que me chamou a atenção é ele falar, dar um curso sobre água. Ele vai falar isso, vocês vão conhecer. Por favor, bem-vindo, Caio. É um prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, como é que você acabou mergulhando nas águas aí, para a gente saber qual que é o teu caminho. Olá, Everton, tudo bem? Obrigado pelo convite. A água entrou na minha vida e me levou, né, na turbilhão, assim. Começou tudo na universidade. Eu estudei audiovisual no Centro Universitário Senac, que fica ali na região de Jurubatuba, né, perto de Interlagos, entre a Billings e a Guarapiranga. E nesse processo, assim, da faculdade, eu fiz uma bolsa de extensão universitária com gestão ambiental, que também era um curso que tinha lá na universidade. E a gente começou a fazer um documentário sobre lideranças comunitárias na represa Billing. E nesse momento eu comecei a pesquisar a história de São Paulo e em relação à água, né? E, e aí, putz, também tem uma questão que é para ir para lá eu pegava o Rio Pinheiros todos os dias, né? Via ele e pegava o trem ou ia de carro, sentia aquele cheiro, via aquilo, acho que me tocou, sabe? Transformou muito e eu comecei nesse processo a estudar a história de São Paulo, a história, né, em relação com a água e ver como a história da cidade de São Paulo está totalmente conectada com as suas águas, né, com os seus rios. E aí eu fiz esse documentário que é o Manancial. Aí no outro ano eu fiz um documentário chamado Pescaria de Merda, um documentário que a gente fez no coletivo que a gente tinha na época, ela chamava o Coletivo Santa Madeira. A gente ganhou o Prêmio Revelação de melhor curta-metragem no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. E aí, no outro ano, em 2009, isso foi 2007, eu fiz um, 2008 eu fiz o Pesquisa de Merda, em 2009 eu fiz o Entre Rios, que veio dessa pesquisa do Manancial, que eu descobri que a cidade tinha sido estruturada a partir, né, das avenidas Fundos de Vale, que são as áreas dos rios e dos córregos. E o Entre Rios, ele virou uma coisa muito grande, né? Eu botei ele na internet e ele um pouco sozinho, assim, até sem grande divulgação minha, né, da minha parte, ele virou uma referência, assim, no tema e primeiro começou no mailing da FAO, depois começou a girar em outros lugares, e hoje ele tem 3 milhões de visualizações só numa das postagens, assim. Ele é realmente assim, eu já ouvi professores da Fundação Casa e do Colégio Santa Cruz, sabe, São Paulo, falando, eu passo o seu filme aqui. Esses dias era uma professora de educação de saúde pública,
a faculdade de saúde pública, passando para os médicos. Assim. Eu falei, nossa, é isso, filme que tem uma capilaridade muito grande, assim, um papel Muito. muito importante. E aí, depois disso, né, essa pesquisa ainda continuou, eu continuei muito na pesquisa da história de São Paulo, e aí veio a crise hídrica de 2014, né, 2016. Eu fiz uma websérie que se chama Volume Vivo, que são 3 episódios. Uma fala sobre a negação da crise por parte do governo do estado, o outro chama Água de Dentro, que fala sobre como São Paulo, né, tem essa lógica de importar água de outras bacias e não cuidar da água da bacia hidrográfica do Alto Tietê. E aí tem uma outra que é De Onde Vem a Água, que fala da relação entre água e floresta. E, e essa, né, questão dos voadores e tudo mais. E aí depois eu fiz um outro documentário que chama Por Trás da Cortina Verde, que é sobre o eucalipto no Alto de Jequitinhonha e como isso diminuiu a quantidade de água dessas comunidades. E Dois Fóruns de uma Água, que é sobre os fóruns que tiveram, né, Brasília 2018, né, o Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Sim. Água, e conta um pouco essa história. Então, assim, contei tudo, assim, mas o lance é que eu fui meio tomado por esse assunto. E foi uma pesquisa que me leva sempre para uma outra pesquisa, e que me impressiona muito como a água está conectada com tudo, sabe? Qualquer processo vivo e qualquer processo humano, produtivo, a água, a água tem um papel muito importante. Eu vejo que ela não é dado o certo a papel, assim, a certa importância, né, que deveria ser dado para a água, assim, fica num lugar. Eu acho muito impressionante como a gente pode conectar tudo a partir da água. E isso me move muito a contar essas histórias, assim, com paixão mesmo. E virou minha pesquisa, assim, que agora, nesse momento com interdependência, eu tô sedimentando ela num curso, porque eu falei, poxa, tá difícil de, muito difícil de fazer isso aqui num filme, né? Seriam milhões, mas eu Deixa eu te preciso falar, passar antes uma de você história falar, para frente agora. vamos chegar no curso. Deixa eu fazer uma pergunta para você Uhum. do Entre Rios. Que o Entre Rios é provavelmente é o divisor de águas na tua carreira, né? Para usar Sim. uma metáfora falando de água, né? Uhum. Você conta um pouquinho da história dele, né? Como é que você vê e como é que surgiu a história do Entre Rios para depois virar um filme com aquela narrativa lá? Conta como é que é o filme, faz um resumo, um Uhum. spoiler para a galera aí depois ir assistir. Não tem problema de dar algum spoiler, porque É. vale a pena assistir assim mesmo, né? Conta pra gente aí. O Entre Rios ele conta a história da cidade de São Paulo pela perspectiva dos rios, né? Então, inicialmente, né, falando como a cidade foi criada entre, né, dois córregos, né, o Agabaú e o rio Tamanduateí, e como com o crescimento dela, ela se vê depois presa, né, e ali como um desafio de cuidar desses outros dois rios, né, que é o Rio Pinheiros e o Tietê. Então, o Entre Rios é uma condição da cidade. O documentário conta principalmente como a decisão, né, do desenvolvimento de São Paulo a partir do rodoviarismo, dos carros, né, são os reis da cidade de São Paulo, eles que mandam, né? Quando a gente vai para São Paulo, as ruas, né, e os espaços dos carros são muito importantes. E como foi escolhida, né, a região de fundos de vale, né, da área dos rios e dos córregos, para a estruturação dessas avenidas, para a estruturação da cidade. Então, essa é o principal história desse filme, assim, a principal Muito. mensagem. Essa história, eu entrei em contato quando eu estava fazendo a pesquisa do Manancial,
eu estava pesquisando, né, o desenvolvimento urbano em São Paulo, porque a, a Billings, né, o último eixo de desenvolvimento mais novo, né, lá a partir dos anos 80, 80. E eu estava pesquisando a história de São Paulo, eu cheguei num livro da Raquel Ronick, da Publifolha, chama São Paulo, foi um livro bem curtinho e tinha uma página, um capítulo que era sobre o plano de avenidas. E quando eu descobri que a 9 de julho e a 23 de maio tinha um rio correndo embaixo, eu fiquei muito chocado. E eu comecei a falar para todo mundo. Nossa, sabia que tem um rio ali embaixo, né? Da 9 de julho, da 23 de maio. Virou papo de bar, assim, né? Eu preciso saber. Aí comecei a contar, ninguém sabia. E aí eu propus no final do ano, né? Quando era o momento, né, de escolher os projetos para serem feitos, os TCCs, né? Os projetos de curso. Eu propus essa história, que era inicialmente um documentário sobre o plano de avenidas de Prestes Maia. E aí no outro ano, aí o projeto ganhou, né? Feito. E aí no outro ano, quando eu comecei a pesquisa, eu vi que a relação da cidade com os rios era muito maior do que eu imaginava. E aí eu passei 6 meses desenvolvendo, né, a pesquisa, fazendo o projeto. Aí gravei durante 2 meses, nas férias, assim, junho, agosto. E no, editei até o final do ano, até dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro. E lancei o filme, assim, coloquei o filme no ar e Andou, ele criou asa, saiu, andou por ele mesmo, criou asa. Que mídia você usou ganhou para as gravar? asas. Que mídia você usou para gravar? Eu usei, ainda era fita, era uma Canon Z7. Ah, Era olha uma só, você textura que eu usou. gostava muito dela, assim. Ah, a qualidade ótica era ótima. É Pô, ótimo. E aí foi a primeira turma de audiovisual do Senac. Então eu tive uma grande sorte, na verdade, porque não tinha ninguém mais para pegar aquela câmera, além de mim, assim, naquele imagina momento. na Então eu época fiquei, pintar a câmera dessa só para você é lindo demais. eu levei ela nas férias para casa e fiquei com ela, assim, foi ótimo. E aí foi um negócio assim que eu ia ligando para os amigos, você pode ir, vamos lá para Mauá, vamos lá para não sei aonde, fazer tal entrevista. Foi muito, todas as animações foram amigos que toparam, que gostaram da ideia. Ficou bom, é. Ficou bom. É Então, legal. a gente só gastou com a aquisição de imagens, assim. É. Mas foi muito na colaboração, o filme, e assim, o resultado, que bom, Ficou né, bom, que deu ficou bom. certo, Eu que recomendo, vocês vão ter, ó, quem está assistindo tem um link aí embaixo, é só vocês clicarem lá, vocês vão ver o vídeo, é muito legal, muito legal. Mas outra coisa, você começou a falar do Interdependência, vamos voltar para ele. A educação sobre água é um dos pilares do canal, né? E ele chama interdependência, ele não remete à água, né? Por que você uhum, chamou isso aí? Conta um pouquinho sobre o canal, né? E quais são os maiores desafios que você acha que a gente tem para engajar a população em práticas sustentáveis, conscientes em relação ao uso da água? E no fundo é um trabalho, eu estou pedindo uma cola, porque esse é o trabalho do Instituto Água Sustentável, né? aham. Acho que a gente tem, né, projetos parecidos, assim, intenções Sim. parecidas, né? Ótimo, ótimo. O Interdependência, ele é uma plataforma de comunicação e educação de uma nova cultura de cuidado com a água. Acho que o que explica por que a interdependência é que eu vejo que assim tudo se conecta pela água, tá? A interdependência está nesse lugar, sabe? Não tem nada que não está conectado pela água e todos nós somos interdependentes a partir da água. Se a gente olhar a partir da água, pela centralidade da água, a gente tem uma capacidade de pensar na vida também. A interdependência é uma plataforma que pensa educação com uma centralidade na água, sabendo que a centralidade na água é uma centralidade de olhar para
e o bem da água é o bem da vida. Então, pensar uma educação onde entendendo esse bem, né, esse elemento que é essencial à vida no planeta Terra e como ele se relaciona com tudo, dentro da vida vegetal, a vida animal e nos processos humanos e tudo mais. Então, o Interdependência, ele surgiu, né, dessa vontade de mostrar isso, de contar histórias e de engajar para a gente entender esse papel da água em relação, principalmente, ao momento que a gente vive, que é das mudanças climáticas. E entender, né, entendendo que a grande impactada pelas mudanças climáticas é o ciclo hidrológico. Entender, eu quero conseguir Sim. passar com muita dependência é mostrar que a água é a primeira e a principal afetada nas mudanças climáticas. A água tem um papel, né, da temperatura da Terra, do efeito estufa que pouco é falado, e é por isso que, né, os eventos climáticos extremos, de maior chuva, são por causa dessas propriedades da água. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a água numa complexidade maior do que ela é apresentada. A gente vê o ciclo hidrológico como, sai do mar, vai para a terra, volta para o mar, mas ele é muito mais complexo que isso. E é preciso desenhar, porque não é simples. Realmente não é assim. Foram anos de eu entender e tenho coisas que até hoje eu ainda não entendo. Eu vejo que a própria ciência, às vezes, não Claro, entende tudo, né? Então, a água, ela tem muitos mistérios, né? E ela apresenta essa coisa também que o mistério da vida está um pouco ali nesse mistério da água. Então, é acho uma coisa verdade. super fascinante e que eu acho que é uma pesquisa que eu sempre me deu muito prazer, assim, e que eu tenho vontade de passar isso para frente. E eu acho que é um assunto assim essencial para a gente falar agora nesse momento que a gente está vivendo de mudança climática. Muito legal. Então, você tem trabalhado com isso, você tem uma experiência já acumulada e você tem muita experiência pessoal de viver e falar com pessoas, como o teu trabalho de fazer a sua produção envolve trabalhar com pessoas também. Então, você tem essa percepção do público, né? Depois de tanto tempo trabalhando com você e estudando água, que você acha que é uma estratégia importante para a gente tentar garantir a sustentabilidade da água, desse recurso hídrico para o futuro, para as pessoas? O que você acha que você aprendeu ao longo da tua carreira e que você acabou concluindo até agora? Olha, eu pensando, acho que até esse é um dos objetivos da interdependência, assim, é o foco, um dos focos da interdependência é a questão da retenção de água de chuva. Eu vejo que frente à lógica das mudanças climáticas, dos eventos extremos, as chuvas, as precipitações mais fortes e menos constantes, né? Uma grande evento de chuva onde chove uma quantidade de água muito grande e depois um tempo de seca muito mais longo, né, de calores extremos. A tendência disso a longo prazo é você diminuir a água no lençol freático, né? Porque essa água chega com muita força, não em fio, vai embora, levando o solo também. E depois você tem esse período de seca, onde o solo também vai se compactar mais. Depois, quando vier uma chuva, vai ser mais difícil da água infiltrar no solo. E a tendência disso é diminuir os lençóis freáticos, né? A água subterrânea no longo prazo. E a água subterrânea é a água que está no rio. As pessoas não percebem, não lembram que só tem água no rio no momento de estiagem, porque infiltra a água. Então, eu acho que essa é a mensagem, uma das principais mensagens que a independência tem que passar, é mostrar, olha, a água que está no rio é a água que infiltrou. Essa água para infiltrar. A lógica dos eventos climáticos extremos pode criar essa tendência de menos água infiltrar. Então, a gente precisa olhar para isso. Precisa olhar para isso na vegetação, né? Pensando no papel da vegetação para a infiltração de água
e também criando tecnologias de infraestruturas de retenção de água de chuva, seja na cidade, seja no campo, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu estou querendo passar com interdependência. Eu acho que a questão, ao meu ver, mais grave frente às mudanças climáticas. Esse padrão, se a gente não reparar, ele pode é onde a gente vai acabar se ferrando, né? Porque vai diminuindo. Tem uma frase que é muito boa, que é a seca silenciosa. Ela vai chegando aos poucos. Não vê, secou. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso no momento, que é Muito preciso legal, saber gostei. receber água de chuva. Gostei. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como você tem conversado com pessoas, nesse seu tempo que você começou lá no Senac e descobriu o teu caminho pelas águas aí, né? Quais foram as principais mudanças que você percebeu, ou que você hoje vê de forma diferente em relação à percepção pública sobre a água e sobre a importância de água? Você viu alguma mudança em relação a isso? Claro, a gente passou Ó, nesse tempo, a gente teve a época de estiagem aqui na cidade de São Paulo, né? E isso, de alguma forma, educou um pouco, mas as pessoas também esquecem rapidamente. O que você acha que sim. mudou ou não mudou muita coisa desde que você começou? Olha, eu vejo que essa questão, por exemplo, dos rios subterrâneos, assim, a partir do Entre Rios, mas não só do Entre Rios, né? Do projeto Rios e Ruas, do, do Bloco Social do Peixe Seco, sabe? Todas essas. E eu lembro que até naquele momento também estava tendo, né? Lembro que o Carlos Tramontina fazendo São Paulo, SP Rio. Sim, ele tinha feito no Aconteceu ali SPTV. no momento ali entre 2008 e 2010. Eu sinto que houve uma mudança no modo de pensar os rios na cidade. Começou-se a se olhar para essa história dos rios escondidos, né? E como a gente, e como São Paulo é uma cidade cheia de rios, como uma cidade cheia de água, e logo depois veio a crise hídrica, e eu vejo que realmente isso era uma coisa que culturalmente estava esquecida, adormecida também, enterrada como os rios, e, e que se mostrou assim. Eu vejo que hoje as pessoas já sabem que tem um córrego na 9 de julho, na 23, sabe? Esse assunto virou um assunto falado, né? Tipo, que submergiu, eu vejo. Eu vejo também que essa questão, né, dos fios voadores, da importância da Amazônia, a gente Eu tá lembrei. tá se falando cada vez mais, né? E graças ao Antônio Nobre, a publicação dele, né, do Futuro Climático da Amazônia e tudo mais que veio a partir disso, e eu acho que a gente está mudando esse padrão, assim, começando a entender que é importante, né, a gente repensar a cidade em relação à natureza, né, que a cidade e a natureza não estão separados. Ainda não é todo mundo, né? Tem um momento super polarizado politicamente, de modo ideológico, mas eu sinto que isso mudou Ótimo. em 10, 15 anos, né? Desde que eu comecei até hoje, assim. Eu espero que você tenha razão. Eu também tenho trabalhado por isso. Eu tenho Uhum. a gente partilha da mesma causa, né? Eu tenho trabalhado por isso. Eu também acho que mudou alguma coisa, precisa mudar muito mais, né? Por isso É, que a gente está trabalhando no assunto. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu trabalho na Meridiano Filmes, né? Que ela envolve a criação de conteúdos socioambientais. Como é que você vê o papel do cinema, né? E das mídias audiovisuais na sensibilização da educação, e da sociedade sobre as questões relacionadas à água. A gente está num mundo que o pessoal fala de voltou à oralidade, né? O pessoal não gosta mais de ler, quer ver imagem e sim, gente falando, né? Então, as mídias audiovisuais estão com uma força tremenda. Daí a elas serem influentes de fato no tema relacionado à água, tem um caminho um pouquinho grande, né? Como você mesmo trabalha, o tema água é muito vasto, é fácil achar que é, entende e não entender direito, né? Eu é, aprendo todo dia, é bem isso.
né? Sim, Conta né? como, então, como é que você acha que, que o cinema e e as mídias podem ajudar nisso? Eu acho que as mídias, né, tem uma comunicação audiovisual, ela é uma ferramenta muito poderosa Muito. de você fazer uma pessoa emergir numa narrativa, ser sensibilizada por aquele tema, né? Essa sensação de descoberta também que a pessoa pode ter. Está todo mundo querendo histórias, né? Essa é uma coisa do ser humano. Assim. Ah, tem uma necessidade de ouvir histórias, né? As crianças pedem para os pais, pai, me conta uma história, né? E está todo mundo atrás de ouvir uma boa história. E o cinema, o audiovisual, é uma ferramenta incrível e muito potente de você mudar a consciência e daquela informação chegar numa pessoa, além de um lugar consciente, né, de conteúdo, mas também emocionalmente. Então, a Meridiano Filmes é a minha produtora, né? Eu tenho dois sócios, o Renato Helena e o Paulo Plá. A gente trabalha principalmente com conteúdos socioambientais, né? Tem especializado nisso, trabalha muito com ONGs, dando, né, contando histórias, mostrando os projetos que tem no Brasil. A gente já trabalhou com a Cidade Mata Atlântica, com ISA, com a Choca, Rede Cultura, muitas IPAM, muitas ONGs grandes assim no Brasil. E a gente sente que, né, que tem essa necessidade de, de comunicar esse assunto para mais pessoas, né? Aí, cada vez mais eu vejo as mídias também estão mudando muito rápido. Tem Sim. um grande desafio, né, de linguagem, tendo como criar conteúdo hoje para o Instagram. As pessoas agora estão no Instagram, ou estão no TikTok, ou estão no YouTube. Cada um tem um formato. Cada um tem um Os formato, é. streamings, né? Então, É, hoje muito pensando sobre isso, a linguagem para cada lugar e pensar campanhas engajando pessoas em tal ferramenta, tá? é, Pensando muito nisso, é um grande desafio mesmo trabalhar, né, a questão da, da conscientização ambiental, porque as pessoas, a maioria dessas plataformas são feitas para vender coisas, ou as pessoas querem consumir piada, ou querem consumir, mas eu sinto que também existe ali um lugar onde pegar as pessoas para essa transformação, né, que precisa da nossa sociedade. Assim. mas eu acho, deixa eu fazer uma pergunta para você que você trabalha no fundo, trabalha com comunicação, trabalha com cinema, audiovisual. É, a gente vê as redes sociais, eu vejo alguma coisa, produz material para rede social e tem muita gracinha, muita piadinha, tem muito, tudo é baseado em entretenimento e gamificado, né? Esse é o que a gente vê Uhum. hoje. Será que não é só se a gente se adapta um pouco ao formato e ao tipo de narrativa que é utilizado ali, passa a ser só um outro veículo. Você pode fazer mensagens com piadinhas, né? Ela não precisa ser uma Sim. mensagem só. E dá também para a gente ter alcance. Você tem alguma experiência nesse sentido? Ou você tem alguma coisa que você assiste, que você acompanha, que te ajuda a ampliar o teu horizonte criativo? Eu vejo assim que as linguagens elas se criam, sabe? Elas vão se criando nos lugares, né? Nas É, plataformas, né? Então a gente isso, precisa estar ali atento o que está acontecendo e quais são as linguagens isso. e que está entregando, né? E é isso. Você pode falar sobre qualquer coisa. É só você se dispor a ali e falar, mas você tem que entender aquela linguagem e usar ela. Porque senão é isso, você vai ficar falando sozinho, provavelmente, sabe? Vai entregar, não vai chegar em tanta gente. Então, é importante você, né, seguir. Eu tenho
é uma pessoa que me ajuda com isso, né? Que faz parte do projeto Interdependência. Ela é mais jovem, ela vê muito TikTok, Instagram. Ela tem um olhar assim que, nossa, ela me ajuda muito nisso. Claro. Fala, olha, e eu acho que vamos pegar essa história aqui, fazer esse gancho aqui, essa entrada, acho que isso aqui vai funcionar. E aí a gente vai lapidando a coisa. E é sempre um teste, né? Porque a gente se posta, tem uns que vão, tem outros que não vão. É muito complexo, mas é muito interessante também você ver, né? Que, nossa, esse aqui pegou, esse aqui, essa mensagem foi. É, Mas mas e tem toda não uma só coisa de estar isso produzindo. aí, assim, isso aí não é de toda, isso é de toda a criação. A É, gente, você que gosta de fazer, eu também gosto de fazer coisas a partir de criação. Criação, você não sabe o que vai acontecer depois que você fez, né? Às é, vezes você faz uma coisa com uma determinada expectativa e ela não dá certo, ou às vezes ela ganha um alcance que você não esperava, porque ele falou para um público muito mais amplo do que você achava. Por exemplo, o que explica que o Entre Rios voa tão alto, né? É, é difícil. Se você não tivesse existe. essa fórmula, você só faria filmes para dar 3 É, milhões de visualizações, não é verdade? sim, com certeza. E eu acho que tem uma coisa assim desse lugar da sincronicidade, né? Existem É, mensagens precisando ser ditas em momentos específicos, assim, e as é pessoas verdade. esperando por aquela mensagem. Quando vê, assim, fala, pô, é isso que eu estava querendo ouvir, né? E eu acho que Exato. tem uma coisa desse inconsciente coletivo, assim, sabe? De, nossa, É, captar uma ideia no ar e botar ela ali no lugar na hora certa, né? E as pessoas é, vão lá é, e é ouvem e verdade. acham interessante. É verdade, é verdade. Que os artistas são as antenas da raça, né? O pessoal fala, né? É, é, Que você consegue captar o que as pessoas estão é, esperando, sentindo. Não é tão sim, fácil, mas é prazeroso criar coisas com é. objetivo. É bem legal. Conta pra gente aí, quais os projetos futuros que você está desenvolvendo? Como é que eles vão continuar a explorar essa relação do homem com a água e meio ambiente? Olha, no momento eu estou, na verdade, estruturando o Interdependência, né, um projeto novo que eu criei faz 2, 3 meses, né? Nessa ideia de criar o curso Interdependência, outro olhar sobre a água e as temáticas, e ao mesmo tempo a gente criou um canal, né, no Instagram que deu muito certo, assim. Também saiu de 200 seguidores para 21 mil em 2 meses. Assim. Então a gente viu que a gente vai continuar produzindo. Ele foi criado inicialmente para divulgar o curso, mas ele virou uma coisa maior, né? Sim, Virou uma coisa por ele só. Mas também muito no que é o objetivo do Interdependência, comunicação e educação, né? De cuidado com a água. Então, agora a gente está produzindo conteúdo para o Instagram, o curso Interdependência, um outro olhar para a água, para mudanças climáticas. A primeira turma acabou de encerrar, então eu vou pegar essa aula e vou disponibilizar ela na internet para, né, quem quiser acessar e comprar. E, ao mesmo tempo, criar um grupo de estudos para trabalhar com as pessoas, né, aprofundar a questão da água. E aí tem alguns outros projetos, né, uma série que eu quero fazer sobre os voadores, um longa-metragem sobre um longa-metragem sobre os mistérios da água, né, sobre essa complexidade da água. Então, tem alguns outros projetos que eu estou desenvolvendo e que estão aí nesse projeto, né, que agora, na verdade, o Interdependência tomando uma força cada vez maior, né, desse lugar de criar conteúdos para o Instagram falando sobre água, das temáticas, e o curso, né, esse lugar de ser porta-voz de uma informação e pegar essa minha pesquisa que eu tenho, mesmo eu não sendo formado em alguma
universidade que é especializado nisso, geologia e tudo mais, eu sei que eu tenho um conteúdo que eu consolidei e que eu quero posso passar para frente, sabe? São anos de pesquisa e eu acho que eu tenho um olhar, esse poder da síntese mesmo, assim, sabe? De ter visto muito, pesquisado muito, e um olhar que não é esse olhar viciado da academia, né? Que vai falar tudo daquele mesmo jeito. Consegue ver eu consigo ver a coisa de um outro, né, de uma outra perspectiva, eu acho, por não estar na academia com porque a academia tem os seus vícios de linguagem. Foi Totalmente, até uma das totalmente. Na verdade, é, eu fiquei bem interessado em ouvir você falar exatamente por isso, porque você é alguém que está trabalhando com um tema, mas você não é um cara formado em nada ligado a recursos hídricos, né? Ciência, é. química, física, nada disso, né? Eu sempre gostei muito, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de geografia, história, mas eu sempre fui bem em física e química, sabe? Não é que é uma coisa que eu ia, é o cara da humanas que vai mal nisso. Eu sempre achei muito interessante. Meu pai também é engenheiro, eu sempre achei muito interessante esses assuntos, me instigam, né? Saber, e aí ver essa relação, né, que existe entre o carbono, o oxigênio e a água, como isso, né, em toda a vida se repete, né? Respiração, na fotossíntese, na combustão, tá todo esses elementos todos fluindo, né, o nitrogênio. Eu acho isso belo demais. Eu acho que eu consigo ver uma beleza que talvez o engenheiro não veja, porque ele está lá mandando fazer Provavelmente. uma coisa, assim, De lógico outro que muitos jeito. veem, né? Mas isso é o que é isso aqui é o legal, a gente ter uma visão pessoal, né? Por isso É, que é bom conversar, mas mesmo entre vários profissionais que são formados e trabalhando com água, ainda assim cada um está ali no na sua caixinha, né? sim, né? E aí Total. ele não fala direito com o cara do lado. Por isso que a gente está fazendo essa nossa entrevista É, para mostrar que, olha, tem muita gente falando coisas próximas e um não sabe o que o outro está falando, né? É com esse o certeza. resultado. Aí O pessoal da água subterrânea tá lá, o pessoal da água fala só subterrânea, o entre eles. pessoal O pessoal da água superficial, o pessoal do saneamento só fala entre do eles. saneamento, só fala, o pessoal de floresta, é floresta, né? Então, Exatamente. sendo que tá tudo conectado, né? Então, aí é interessante um cara igual você que tem uma visão mais, digamos assim, holística, porque você está olhando tudo sem a Sim, profundidade. Porque quem tem profundidade, em geral, tem profundidade num negócio só, ele não consegue ser profundo, não dá para você ser especialista em tudo, né? Então, sim, sim. interessante. Bom, beleza. O nosso tempo, infelizmente, está no fim aí. Eu gostaria de dar os parabéns para o seu trabalho. É um trabalho muito legal. Obrigado. Recomendo o pessoal assistir pelo menos o Entre Rios, mas vocês podem encontrar o material dele a partir do Entre Rios. Vocês vão seguindo o Caio e vocês vão achar várias coisas legais. Por favor, Caio, deixa as suas considerações finais aí. Obrigado pela sua participação e novamente parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Everton. Obrigado pelo convite, por dar esse espaço para contar, né, dos meus projetos, Interdependência. Segue, se você ainda não segue o Interdependência no Instagram, vai lá, Interdependência_BR. Segue a gente para ver nossos conteúdos. Na bio, você vai encontrar lá, né, do curso. E também eu tenho um link que eu botei lá na bio, que é dos meus documentários. Tem de outros projetos. Então, se quiser, procura lá Interdependência_BR no Instagram. E muito obrigado por esse espaço. Acho que é muito importante, né? Eu queria parabenizar vocês também, né, por esse espaço, né, da Pompa e de, né, ter um espaço para mostrar e falar sobre a água, né, para pessoas especializadas que gostam disso. E é muito importante falar sobre água, é uma necessidade, porque nós dois, eu e você, então, eu vejo que a gente sabe disso, né?
que Sim, pesquisa disso e sabe que a gente precisa falar sobre isso, porque é ali, né? O água é o motor da vida, ela que olhar para ela assim pode fazer a gente evitar vários problemas. E, ah, pensar na água é pensar na vida, né? Eu fico pensando nisso. Tem uma sociedade que tem uma centralidade na importância da água, uma sociedade que vai entender a, a vida e vai cuidar da vida, sabe? Se a gente cuida da água, a gente está cuidando da vida da sociedade. Então, eu acho isso muito importante. Muito obrigado por esse espaço para compartilhar sobre eu que agradeço a sua participação, Caio. A gente vai divulgar o teu material, um material bem legal, bem importante. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos continuar em contato. A gente vai ter o prazer em divulgar as suas produções, tá? A gente vai distribuir junto com Interdependência para aumentar o teu alcance. Quem faz trabalho bem feito pela água vai ter sempre apoio do nosso trabalho e é sempre bem-vindo. Obrigado, Caio. Parabéns bom. novamente. Muito obrigado. Valeu, Everton. Valeu, obrigado.